Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Esse anjo desce do santuário celestial. Tá? Então, quando as coisas acontecem aqui na terra, elas vão acontecer a partir do santuário celestial. Então, este voo desse anjo, ontem nós estávamos comentando com o grupo aqui, né? Alguém perguntou sobre o contexto de 1888. Esse anjo já teve com as suas asas pronto a colocar o seu voo em direção à terra. Nós tivemos já quase, quando nós falamos quase, nós tivemos, não estávamos vivos, né? Mas naqueles que viveram, a igreja de Deus nessa época, né? O anjo estava preparando-se para descer essa terra. Mas a mensagem do terceiro anjo foi resistida, no sentido de que é sobre a justificação pela fé, que é o cerne, a coluna que sustenta a mensagem do terceiro anjo, a excelência de Cristo. Quando se fala da mensagem do terceiro anjo, nós temos que entender as duas outras mensagens fazendo parte dessa mensagem. Então, quando você mentaliza a mensagem do terceiro anjo, o resumo de tudo é a lei de Deus e o Evangelho. As duas coisas andam de mãos dadas. Nós não podemos separar o que é o Evangelho de Deus e o que é a lei de Deus. Nós já falamos um pouquinho aqui que no contexto de 1854 a igreja começou a dar uma ênfase na lei de Deus. E depois, no contexto de 1888, no sentido de ser um marco ali, mas algumas coisas antes e depois, a igreja entendeu que precisava falar um pouquinho mais sobre a fé em Jesus. E nos nossos dias, né, a mensagem do terceiro anjo, ela vai ser soada de uma maneira muito forte. Esse anjo que desce do céu, ele não desce para trazer uma nova mensagem. Ele vem para unir com o terceiro anjo. Tá? E interessante que algumas coisas que nós encontramos na mensagem do terceiro anjo são ameaças, são advertências, mas a mensagem é a salvação em Cristo. E dentro da salvação em Cristo, existem algumas advertências. Existem alguns anúncios. Nós nunca podemos perder isso de vista. Então, quanto mais a igreja se envolver no arrependimento, maior é a proximidade da vinda de Cristo. Quando João Batista está dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, João Batista estava apontando o reino de Deus para o início do ministério de Cristo no lugar santo. A entrada de Cristo no lugar santo, então ali começaria, através do trono da graça, Cristo então efetuando a sua intercessão por cada arrependido. Quando nós encontramos hoje o tempo que nós estamos, a mensagem de João Batista também é uma mensagem para os nossos dias. Arrependei-vos, porque agora está próximo o reino da glória. Então agora nós estamos vivendo na iminência do reino da glória. Tá? Então o processo de arrependimento, ele antecede ao momento da expiação dos nossos pecados. Tá? Jesus só vai perdoar aquele que se torna um pecador arrependido. Primeiro, a graça de Cristo nos faz penitente, para que através do nosso desejo de que o perdão aconteça na nossa vida, aconteça, e diante disso Cristo vem e Ele com seu sangue expiatório nos perdoa e nos redime. Então nós precisamos entender isso, essa centralidade da salvação em Cristo, né? Que é o cerne da mensagem do terceiro anjo. E de Cristo então vem o poder para que a gente possa obedecer à lei de Deus, fazer a obediência a Deus como Deus quer. Uma obediência prazerosa, uma obediência voluntária, uma obediência, vamos dizer assim, se rendendo ao grande amor que foi demonstrado a cada um de nós. Então, à medida que isso vai acontecendo na história do povo de Deus, tá, mais próximo nós estamos da descida desse anjo. Que privilégio, irmãos. Nós estamos aqui num tempo em que Apocalipse 18 vai se cumprir nos nossos dias. Né? Os pioneiros estudaram sobre isso, mas não estiveram... viveram a expectativa disso no contexto de 1880, 1990, mas nós vamos ver isso. Ou melhor do que isso, viver isso. Nós vamos ser, vamos dizer assim, os personagens também
desse grande movimento. Amém. Então nós não podemos nunca perder de vista isto. Tá? Se tem um capítulo que você tem que estudar com a igreja, que você tem que estudar com você mesmo, você tem que entender e dizer assim, Senhor, aonde o Senhor quer me encaixar aqui? Me ajude que eu esteja aqui. Tá? Me ajude para que eu possa fazer parte deste momento glorioso da tua igreja. Tá? Então a glória de Deus vai se manifestar. Tá? E o mundo está sendo cercado com as mais errôneas ideologias, os erros, heresias, conceitos falsos, tudo que a gente pode imaginar de ruim está acontecendo nos nossos dias. Né? E Satanás está construindo no coração do ser humano uma muralha. Tá? Mas Deus, quando esse anjo descer, irmãos, né? Tudo aquilo que Satanás construiu vai ser ineficaz diante do poder de Deus. Amém. Está além do nosso entendimento o poder de Deus que vai se manifestar. E por um momento, Satanás ele não terá, vamos dizer assim, né, meios de impedir que o Evangelho alcance todos os corações. Amém. Todos vão ver a salvação. Todos. Não quer dizer que todos vão decidir ao lado da verdade, mas todos verão a salvação de Deus. Então esse anjo, o que está acontecendo aqui na terra? Tá? E o que está acontecendo no céu? Vamos começar, o que está acontecendo no céu, né? Então o céu está se preparando. Há um texto que a irmã White diz que ela viu uma movimentação no céu, anjos passavam daqui para lá, né? Porque o anjo estava parando para descer. Então, com os olhos da fé, vamos enxergar o céu todo ele nessa expectativa. O momento que Deus está mais esperando para essa terra. Deus olha para esse mundo podre. Né? A gente aí, não, é coisinha. Não, está podre, irmãos. Está podre. Está cheirando mal. E Deus está dizendo, olha, né? É a hora do anjo descer. A hora do anjo descer. Né? Eu fico olhando, né? A inquietação de Deus, eu digo inquietação, né? Deus, não, mais um pouquinho, vamos ajustar mais uma coisa, vamos deixar mais uma coisinha para descer. Né? E Satanás também tendo esta percepção maior do que o pregador dessa manhã. Ele sabe, ele é sabedor disso. Tá? Então veja bem. Então, quando esse anjo descer, as coisas vão ter um desfecho. E que coisas vão ter um desfecho? A segunda mensagem angélica, ela fala sobre a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações. E essa mensagem foi soada em 1844. Então veja bem. Então tem uma profecia no contexto de Apocalipse capítulo 14, de um juízo que começou em 1854 e de uma queda de Babilônia que começou em 1854. Então nós estamos com 177 anos, é isso mesmo? 177 anos de profecia, tá? E Babilônia ainda não deu de beber a todas as nações. Quase. Então, estamos quase, né? Ela não deu de beber. Ainda não se cumpriu a segunda mensagem angélica na sua totalidade. Tá? Ela teve um cumprimento parcial em 1854. Tá? O juízo de Deus começou em 1854, mas o juízo não terminou lá. Então tem um juízo também que se estende até os nossos dias. Então vamos colocando algumas coisas que estão em andamento. Né? Então tem um juízo, tem um evangelho sendo pregado e tem uma queda de Babilônia. Tá? O que falta aparecer? Falta aparecer a imagem da besta. Tá? Babilônia. O que é Babilônia no contexto de Apocalipse 14, 8? Ali Babilônia se refere ao movimento protestante, principalmente nos Estados Unidos. A queda do movimento protestante. Tá? Que rejeitaram a primeira mensagem angélica, os protestantes, e rejeitando a primeira mensagem angélica, eles não foram beneficiados com o clamor da meia-noite que aconteceu em 1854. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre aqueles que estavam esperando o Senhor, e o que aconteceu? Né?
Esses que não receberam a primeira mensagem angélica, recusaram a primeira mensagem angélica, aí o que acontece? Eles não foram beneficiados com o clamor da meia-noite. E não sendo beneficiados com o clamor da meia-noite, quando Jesus entrou no lugar santíssimo, eles não viram a luz do Santíssimo. Eles não viram a lei de Deus e não viram a beleza do sábado. Eles perderam a Cristo de vista. Perdendo a Cristo de vista, eles começaram a ter essa visão. A visão que eles eram para ter é esta. E perdendo a Cristo de vista, começaram a ter essa visão. Assim. E aí quando você vai lá para o livro Primeiros Escritos, Ellen White começa a escrever isto, né? O coração carnal deles, eles decoram muito dos corpos, eles decoram demais os corpos, né? Os corpos, decoram, adornos, né? Eles têm uma preocupação com adornos, né? Com aparência física tremenda, tá? E aí o que acontece? E as igrejas pregam coisas para que os seus líderes falem coisas agradáveis, tá? E Satanás vai enchendo essas congregações de anjos maus. Deus não tem nada a ver com esses movimentos religiosos. Nada. 0%. Às vezes nós queremos copiar algumas coisas deles. Ah, pastor, no culto dele. Não. Tira isso da cabeça. As músicas deles. De vez em quando aparece um cantando algumas músicas lá. Gente, que negócio sem pé e sem cabeça. Que negócio... Que coisa absurda, né? Mas você tirou isso? Ah, pastor, vi na internet. Só para vocês terem uma ideia. No ano de 1986 eu estava entrando no ministério. E aí recebi um livro chamado Os Demônios Descem do Norte. É um historiador mineiro. E esse historiador não é um historiador assim religioso. Não é um homem religioso. Ele analisou o comportamento das religiões à luz dos dias atuais, naquele tempo, né? Ele está dizendo que as mudanças religiosas aconteciam nos Estados Unidos e elas chegavam até o Brasil. Essa é o foco. Os demônios descem do norte. Então ele está falando das ideologias das igrejas que vinham dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos que exportam tudo isso para nós. Né? Esse lixo, muitas vezes, que nós queremos copiar, né, começa lá. Né? E aí vem chegando, né, e atinge o Brasil. E algumas coisas o Brasil até hoje está ultrapassando os Estados Unidos. Né? Tem alguns cantores nossos aqui que cantam algumas coisas aqui que nos Estados Unidos eles não cantam. Algumas igrejas não aceitam. Pelo menos em algum momento, uma vez que eu estive no Canadá, eu ouvi algumas coisas nesse sentido. Né? Não é tal. Então, veja bem, tem o lado conservador lá e tem o lado também liberal lá, como tem em todo lugar. Então, mas não é isso que nós vamos entender. Só para a gente entender, ter essa visão. Mas em todo esse emaranhado de Babilônia, ainda lá se encontra também o povo de Deus. Deus não tem nada a ver com esses movimentos religiosos. Mas Deus tem também os seus fiéis lá.